Olá, queridíssimos professores, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma dica do nosso treinamento. E o nosso assunto de hoje, muito legal, muito importante, trata do assunto andamento da aula. Vamos começar. Professor Leonardo, que dicas que nós temos para os professores? Na verdade, quando você vai começar uma aula, ao entrar na sala, claro, deve cumprimentar os alunos, deve falar um pouco com eles, mas não estabeleça a condição de atenção desde um primeiro momento. Se dirija ao quadro, preencha o quadro até o ponto que julgar necessário para que o ritmo da aula não seja prejudicado. E assim que terminar, isso não deve levar, só para ser mais atento, isso não deve levar mais do que 5 minutos para uma aula de 45 minutos ou 10 minutos para uma aula de 1h30. Então, terminada a preparação inicial do quadro, se dirija ao centro da sala, perceba o grau de agitação dos alunos. Caso eles estejam muito agitados, neutralize esse ritmo, com frases mais lentas, com palavras mais espaçadas, sem muita movimentação. Mas, se esses alunos estiverem sonolentos, normalmente isso acontece de manhã cedo, às 7 horas da manhã, ou imediatamente após o almoço, use mais os gestos, se movimente com mais intensidade, frases mais fortes despertam o aluno. Então o objetivo disso é neutralizar aquela turma para que a interação aconteça. Aproveite esse momento para conversar com eles sobre a importância do tema que vai ser tratado. Tente contextualizar o tema, mostrar a aplicabilidade do conteúdo no cotidiano do seu aluno. Além disso, se for o caso, utilize as últimas provas de vestibular, como o Enem ou o vestibular da sua região, para mostrar que esse conteúdo que vai ser abordado tem muita relevância no ingresso desse aluno para a universidade. A partir daí, você está pronto para engatar a aula e o desenvolvimento acontecer, né, Eduardo? Com certeza. Pessoal, muito importante a gente lembrar, isso a neurociência já está estudando há bastante tempo, que hoje em dia é muito difícil que a gente tenha a nossa concentração permanente, muito fixa por tanto tempo assim. Então, de 20 a 30 minutos é ideal que a gente pare e pense, a concentração desse meu aluno já está caindo um pouco. Então, se você reparar que na hora da explicação da sua teoria, na hora que você está verbalizando o seu discurso, o aluno está começando a cair em desatenção, quebra então, de repente, aquele momento ali para você, de repente, contar uma piada, contar uma história, falar de um exemplo talvez um pouco mais informal. Isso vai te ajudar muito, inclusive, no transcorrer, no desenvolvimento da aula. Essa quebra de estado, inclusive, na hora de você montar a roteirização da sua aula, é muito importante. Outro ponto que a gente quer destacar para o desenvolvimento da aula, a gente tem que lembrar que todo professor precisa ser um bom comunicador. Então, o olhar, o nosso contato ocular visual com os nossos alunos, ele é extremamente importante. É muito claro que o professor tem que estar numa postura de liderança lá na frente, olhando para o seu público, tentando visualizar se todo o seu auditório, vamos chamar assim, está atento àquilo que ele está explicando. E cabe ao professor, sim, chamar a atenção, no bom sentido da expressão, aquele aluno, de repente, que está um pouco desacordado, cochilando, não tão atento assim ao que a gente está discursando, ao que a gente está ensinando. Tudo certo? A gente fala muito de comunicação, aí entra a parte da função fática do professor. Por isso que todo professor, Leonardo, vira e mexe, tem aquela tendência, né? Tudo bem? Posso continuar? Alguma dúvida aí, pessoal? E se você sentir as cabecinhas balançando, é porque o seu discurso está fluindo positivamente e você pode, então, continuar. Uma outra parte, pessoal, inclusive é bom falar muito disso, Léo, porque eu, por exemplo, tenho uma grande tendência na hora do meu discurso dar uma certa acelerada, principalmente quando você dá aula com muita paixão, muita emoção, muita gana. É uma tendência do professor ficar até um pouco mais motivado que o normal. Tem que entender a velocidade do seu discurso para que todos os seus interlocutores consigam te compreender. Tudo bem? E já que falamos de quebra de estado, muito importante, professor, você reparar que de vez em quando cabe a você, o professor, o emissor principal daquela aula, quebrar o estado, o clima daquela aula. Se você está sentindo de repente que aquela teoria está muito densa, você acabou de explicar uma fórmula, um conceito muito difícil, dá uma quebrada. Quebra de novo, então, o clima daquele momento em que você está, para justamente você conseguir a adesão, a atenção da turma de uma forma um pouco mais completa. Beleza? Agora, para fechar a aula, Valadares, para terminar a aula, não se esqueça de alguns pontos. É importante que você neutralize a turma de novo. Se você agitou a turma, se a turma está aguerrida, dá uma segurada, faltam 10 minutos para acabar,
volta para o discurso lento, você vai entregar para o colega, para o próximo professor, uma turma mais tranquila, dando menos trabalho para ele. Além disso, volte nos pontos mais importantes da aula, valoriza a sua aula, mostra quantas coisas aquela turma de fato aprendeu, indique os pontos pelo qual você passou. Isso é importante, o aluno fala, caramba, quanta coisa eu aprendi hoje, que interessante. E além disso, Eduardo, muito importante, promova a próxima aula, mostre para ele que o próximo encontro será tão rico quanto esse que acabou de acontecer. Exatamente, é muito importante que o professor consiga delinear na sua aula essa estratégia do início, do meio e do fim. O aluno vai ter justamente esse conceito, caramba, assistir a uma grande aula, a uma ótima aula. É isso, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau, hein?